Começa agora o Jornal do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Olá, você vai ver nesta edição. Pleno elege conselheiros interinos que vão presidir a primeira e a segunda câmaras de julgamento do TCE. Tribunal de Contas mantém decisão que suspende licitação de iluminação pública de Cuiabá. TCE julga procedentes 2 representações contra câmaras de vereadores. Os detalhes agora no TCE Notícias. O Tribunal de Contas de Mato Grosso realizou nesta quarta-feira a sessão ordinária do Tribunal Pleno. Os conselheiros interinos votaram para eleger quem vai presidir as câmaras de julgamento. Veja como foi. Os conselheiros oficializaram a votação de quem deverá assumir as presidências da primeira e segunda câmaras de julgamento até o final do ano. Em reunião do colegiado, a conselheira interina Jaqueline Jacobsen e o conselheiro Moisés Maciel se disponibilizaram para os cargos. As câmaras de julgamento são divididas da seguinte forma: a primeira câmara é responsável pela primeira, terceira e quinta relatorias. A segunda câmara é responsável pela segunda, quarta e sexta relatorias. Os conselheiros das relatorias votaram em um papel depositando em uma urna se concordam ou não com a nomeação dos candidatos. Por unanimidade, ficou decidido como presidente da primeira Câmara a conselheira interina Jaqueline Jacobsen e o presidente da segunda Câmara, o conselheiro interino Moisés Maciel. Nós daríamos continuidade a tudo que vinha sendo feito anteriormente na segunda Câmara, e ela vai continuar se reunindo às quartas-feiras, às 10 horas da manhã, tudo conforme já vinha acontecendo. Para a conselheira interina Jaqueline Jacobsen, assumir a presidência da Câmara é um novo desafio. É a primeira vez que eu assumo presidência da Câmara, né? Não, em outras substituições isso não havia ocorrido. Então é um novo desafio para mim. O Pleno do TCE negou o pedido de anulação do processo que suspendeu a licitação para a concessão dos serviços de iluminação pública de Cuiabá. Veja como foi a votação em plenário. A empresa Cuiabá Luz S.A. propôs ao Tribunal de Contas de Mato Grosso pedidos incidentais de nulidade absoluta em relação à representação de natureza externa que suspendeu o edital de concorrência pública para concessão por meio de parceria público-privada de manutenção, operação e modernização de iluminação pública em Cuiabá, no valor de R$ 752 milhões. A empresa entrou com pedido de anulação dos acórdãos, alegando que quando foram enviados os documentos, Rafael de Oliveira Cotrim Dias, gestor da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos de Cuiabá, seria parente por afinidade em linha reta descendente de primeiro grau do conselheiro afastado Antônio Joaquim, que na época era presidente da Corte de Contas. A empresa alegou também que o conselheiro Domingos Neto, atual presidente em substituição legal, é parente por afinidade do advogado que representa a empresa Global Light Construções Limitada, autora da representação de natureza externa. A empresa Global Light defendeu a perda do objeto da presente representação externa, em razão da anulação da concorrência número 1 de 2016, assim como alegou que sua participação na relação processual cessou a partir da propositura da representação, nos termos do regimento interno desta Corte. Por sua vez, o conselheiro Antônio Joaquim defendeu a inexistência do alegado impedimento, sustentando que o senhor Rafael Cotrim Dias ingressou no polo passivo deste feito como um mero prestador de documentos e informações, na qualidade de representante da Secretaria Municipal de Gestão. Consignou que, na fase recursal, não participou das sessões de julgamento dos acordos 586 de 2016 e 42 de 2017, e que, no momento do julgamento do acordo 190 de 2017, o senhor Rafael Dias já não se encontrava mais no cargo de secretário municipal de gestão. Por seu turno, o conselheiro Domingos Neto ratificou sua declaração de impedimento, já manifestada anteriormente. Em defesa, o advogado Maurício Magalhães Faria Neto usou a tribuna para fazer a sustentação oral.
O relator do processo, o conselheiro interino Luiz Carlos Pereira, destacou no voto que a anulação do conselheiro Domingos Neto não alteraria o resultado da decisão do processo. Destaco que a subtração de seu voto nos julgamentos que participou não alteraria o resultado final da decisão colegiada. Nesse caso, filio-me ao posicionamento da Suprema Corte e à jurisprudência assente do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a participação de ministro impedido em julgamento em órgão colegiado não anula o julgamento se o voto não tiver sido decisivo para o resultado. Desse modo, o conselheiro relator votou no sentido de julgar parcialmente procedente os pedidos incidentais de nulidade absoluta apresentados pela empresa Cuiabá Luz S.A., a fim de declarar o impedimento do conselheiro Domingos Neto e excluir as manifestações no processo. Acolho a exceção de impedimento em face do conselheiro Domingos Neto. Contudo, destaco que a subtração de seu voto nos julgamentos que participou não alteraria o resultado final da decisão colegiada. Desse modo, não acolho o pedido de nulidade dos acordos face à ausência de prejuízo aos julgamentos. Também não acolho a exceção de impedimento arguída em face do conselheiro Antônio Joaquim. Em pesquisa ao Diário Oficial de Contas, obtive a informação de que o senhor Rafael Cotrim foi nomeado para o cargo de secretário no dia 2 de janeiro de 2017 e foi exonerado em 3 de maio de 2017. Diante disso, entendo que não há óbice na participação do conselheiro Antônio Joaquim nas sessões de julgamento que resultaram nos acordos 80 de 2016 e 568 de 2016, porque na data daquelas sessões, a Secretaria Municipal de Gestão de Cuiabá era conduzida pelo senhor José Roberto Estopa. De igual modo, o conselheiro Antônio Joaquim também não era impedido de participar da sessão de julgamento do dia 9 de maio de 2017, que resultou na prolação do Acórdão 190 de 2017, pois, naquela data, o senhor Rafael Cotrim já havia sido exonerado do cargo. Representações internas envolvendo as câmaras de Confresa e Paranaíta são julgadas procedentes com determinações às atuais gestões. Mais detalhes na reportagem. Os dois processos são de relatoria do conselheiro interino Luiz Henrique Lima. Uma representação de natureza interna foi aberta para apurar o não provimento de cargo de contador por meio de concurso público na Câmara de Confresa. O cargo é considerado de natureza permanente e, naquele legislativo, é atualmente exercido por prestador de serviço. Por confirmar a irregularidade, o relator do processo, o conselheiro interino Luiz Henrique Lima, votou pela procedência dessa representação de natureza interna com a aplicação de multa de 8 PFs ao presidente da Câmara de Confresa. Voto no sentido de julgar procedente a representação de natureza interna em desfavor da Câmara Municipal de Confresa, sob a responsabilidade do senhor Cristiano Lorscheiter Rocha, aplicando-lhe multa e expedindo determinações à atual gestão, conforme exposto na íntegra do voto. Entre as determinações à atual gestão estão o fato do Poder Legislativo se abster de prorrogar o contrato firmado com uma prestadora de serviços e que realize no prazo de 180 dias concurso público para o provimento do cargo de contador, entre outras providências. Outro processo trata de uma representação interna aberta para apurar possíveis irregularidades na execução de um contrato de 2015, que tinha como objeto a construção de uma praça e paisagismo no entorno do prédio da Câmara de Paranaíta, situação que foi confirmada pelo relator do processo e que culminou na determinação de restituição de valores aos cofres públicos e aplicação de multa ao fiscal do contrato e à empresa contratada para a obra. Voto no sentido de conhecer e julgar procedente a representação de natureza interna em desfavor da Câmara Municipal de Paranaíta,
condenar solidariamente o senhor Irã Andreasa Salles, fiscal do contrato 6 de 2015, e a empresa Leandro Fagner Marchioro, para que restituam ao erário da Câmara o valor de R$ 7.054,10, devidamente atualizados desde as datas dos respectivos pagamentos, bem como aplicar-lhes multa proporcional ao dano ao erário, atualizado no valor de 10%. Esse TCE Notícias fica por aqui. Outras informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, você confere em nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br. Até mais. TCE de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão.